vous allez être en train de coller des lettres et de faire les syllabes. Ba, be, Vocês bi, estão agora o. juntando letras e formando sílabas. Et après, il y aura les mots. Depois a gente vai formar palavras. Et vous allez en inventer. E vocês vão inventar também Des mots nouveaux. palavras novas. Donc, en général, quand il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, Então, quando a gente tem, em geral, quando a gente tem algo que dura muito tempo, aujourd'hui, hoje, les douleurs lombaires chroniques as dores lombares crônicas, viennent elas vêm, à 60 et plus de 60% viennent de problèmes vasculaires. mais de 60% são devido a problemas circulares, de circulação. Dans la moelle épinière. Vascular. Mas pode ser vascular, isso é vascular. É, vascular. Né? Elas vêm na espinha. Vous imaginez le cerveau comme il est irrigué, Vocês imaginam a irrigação, né, vascular do cérebro, la moelle épinière, a coluna vertebral. il y a plein de petits tuyaux autour. Tem vários pequenos, como traduz fio? Mangueiras, mangueirinhas. Mangueira. Comme des cheveux. Canais. Capilares, desculpa. Como cabelos. Et que tout ce sang qui est là, qui descend, Todo o sangue que desce, il doit sortir. ele precisa sair. S'il ne sort pas par en bas, Se ele não sai por cima, il y a une surpression qui se fait. vai começando a fazer uma pressão. Et il y a du sang qui ne circule pas. Tem sangue que não circula. C'est comme si les cellules ne pouvaient pas se nourrir. Nos lugares onde o sangue não circula, ele não nutre as células também. Et il y a une souffrance. E aí a gente tem sofrimento. Et c'est ça l'arthrose. A artrose é isso. L'arthrose, c'est un os qui n'est pas assez irrigué. A artrose, na verdade, ela é um osso que não é suficientemente irrigado. Il y a des cellules Tem células qui ont faim, qui crèvent que de estão faim. morrendo de fome. Et l'image que je donne très souvent, Tem imagem que eu gosto de usar, je vais représenter un os. ele vai representar um osso. Ne vous moquez pas de moi. Não faça, não me zoam. Je sais que vous avez l'habitude de vous moquer de moi. Eu sei que vocês gostam de me zoar. Oh, tadinho. Ok. Je suis Eu sou une vertèbre uma vértebra comme ça. assim. Donc je soutiens Tô le segurando, poids. tô segurando o peso. Et plus il y a de poids, Quanto mais peso tem, plus il faut qu'il y ait du monde qui soutient. mais precisa de gente pra segurar. Ok. Mais quand j'ai les mains comme ça, Mas quando eu tenho as mãos assim, je ne peux pas manger. eu não consigo comer. Donc c'est quelqu'un qui m'apporte à manger. Então, se alguém, tem alguém que precisa me dar comida. Il y a des cellules spécialisées pour ça. A gente tem células especializadas nisso. Comme les cellules gliales pour le cerveau. Como as células glióide, não sei o que é, para o cérebro. Et là, je suis en forme. Aqui eu tô bem. Je ne peux pas lâcher la main. Eu não posso soltar a mão. Pour para manger, comer. Ai, meu Deus. Ah, não posso soltar. Voilà ce que c'est un os. Isso que é um osso. S'il n'y a pas beaucoup de nourriture, Se não tem comida suficiente para ele, tu vas aller en chercher ailleurs. você vai procurar em outra parte. Eh bien, je m'en vais. Então, tchau. Ciao. Je vais chercher la nourriture ailleurs. Vou atrás de comida. Donc, moins il y a de sang, Menos sangue, moins il y a de cellules qui soutiennent la structure. menos você vai ter células para sustentar a estrutura. Et que les vertèbres, Então, as vértebras, plus elles prennent du poids, mais elas carregam peso, quanto parce mais- que les fascias ne les allègent pas. porque as fáscias não estão deixando elas suspensas, Il faut du monde. precisa de um pessoal ali. Et Nathalie, avec sa petite cuillère, elle n'arrive pas à donner assez. Ela não consegue alimentar todo mundo com a colher dela. Donc si on joue sur la nourriture, A gente brinca com a comida. la nourriture, elle arrive par des petits tuyaux, Essa comida ela vai chegar por comme des pequenos tuyaux d'arrosage. canais. On peut augmenter le débit. A gente pode aumentar esses canais. On peut travailler sur le circuit, A gente pode trabalhar no pas que le circuito, tuyau soit tordu dans tous les sens. para que esse canal ele não fique totalmente preso e amassado. Donc je mange, Eu como, mais si je mange, mas se eu como, je fais quoi? eu faço o quê? Coco. Número 2. Coco. Donc en même temps Ao que je mesmo, soutiens, ao mesmo tempo que eu suspendo qu'on me donne à manger, e que me dão comida, je fais faço popo. casinho. Et il y a des gens E tem gente qui sont là pour que tá ali nettoyer para limpar le cocô. coco, Então ali para limpar o cocô, pour le recycler. para reciclar. Si ces gens sont pas là, Se esse pessoal não tá aí, le caca va monter. o cocô começa a subir.
il va même monter jusqu'à la bouche. E ele vai chegar até a boca. Come na merda. Você tá na merda. C'est dans la merde. Você tá na merda, literalmente. Donc, Louco, só pra falar mesmo. c'est valable pour l'os, c'est valable pour la moelle épinière, c'est valable pour tout. É válido pro osso, pra coluna vertebral, pra tudo. Donc, si vous avez de l'hypertension artérielle, Se você tem hipertensão arterial, c'est que les tuyaux sont un peu pliés é porque os seus canais estão um pouquinho dobradinhos. et qu'on augmente la pression E aí a gente aumenta a pressão pour qu'il y ait de la nourriture à tout le para monde. que consiga chegar comida para todo mundo. Donc, quand vous avez de l'hypertension, le médecin va vous donner un hypotenseur Então, quando você tem hipertensão, o médico pour vai te dar diminuer o la quê? tension. Grave erreur, Ele vai te dar um remédio para Parce que il y aura- diminuir a pressão, mas é um il erro. y aura encore moins Mas é de pior, porque aí vai ter menos Alors, comida chegando nos dilaté les lugares. os, mais il y aura beaucoup moins de Você nourriture. vai dilatar, mas a comida ainda não vai ser C'est la suficiente. famine. E aí você vai ter fome, Les guerres. vai ter guerra. Donc, il faut comprendre Tem que entender que chaque fois qu'il nous arrive quelque que chose, toda vez que acontece alguma coisa com a c'est pour nous gente, sauver. é para nos salvar. Et même la maladie, Mesmo a doença, elle est là pour pour qu'on puisse rester en vie. ela existe para que a gente possa permanecer em vida. Donc, il faut faire attention, Então, je cuidado touche onde eu ou je tô touche pas. e onde eu não toco. Parce que si je suis comme ça, Se eu tô assim, c'est peut-être pour sauver quelque chose. pode ser que seja para salvar alguma outra Parce coisa. que mon foie, Porque o meu fígado, il est peut-être un peu gros, pode ser que ele esteja um pouco gordo. et que si je suis comme ça, E se eu tô assim, il aura trop de pression. ele ficaria com muita pressão. Et trop de pression dans un organe, E muita pressão em um órgão, il y a moins à manger. tem menos comida para ele. Parce que la pression qui arrive pour donner à manger, Porque a pressão que chega ali Si para j'ai trop de pression. alimentar il ele, faut qu'il n'y ait pas de pression pour que toutes les cellules puissent manger. você precisa que não tenha tanta pressão para que todas as células consigam se Donc si je suis alimentar. comme ça, Então se eu tô assim, que j'ai même du coup des vertèbres comme ça, até algumas vértebras meio tortas assim, et que je vais voir un routailleur aí professionnel, eu vou atrás de um tire profissional, les gars, todo troncho, je vais revenir comme ça, eu vou voltar assim et je vais recomprimer mon foie. e eu vou recomprimir o meu fígado. Donc tout ce qui se passe, Tudo que acontece, c'est pour ça qu'on a des tests, por isso que a gente tem testes, qu'on ne doit pas toucher tout ce qu'on voit. a gente não deve tocar tudo que a gente vê. Parce que la mamie qui est comme ça, Porque a senhorinha que tá assim, ça fait 20 ans qu'elle est comme ça, tem 20 anos que ela tá assim, ça fatigue. a senhorinha. Ça se bien fait. Vous allez voir un ostéopathe. Je suis sorti d'un ostéopathe, c'est 15 ans. Eu fui no osteopata e ele me Et je resistiu. suis mort. Elle a construit son équilibre comme ça. Ela construiu todo o equilíbrio dela assim. Qui on est Quem somos nós pour changer son para équilibre? mudar o equilíbrio do outro? C'est pour ça que le Wu-Tai, Por isso que no Wutai, quand on travaille avec le petit poisson, quando a gente trabalha com peixinho, on fera jamais de conneries. a gente nunca vai fazer merda. C'est pas le poisson qui fera une connerie. Não vai ser o peixe que vai fazer a besteira. C'est notre volonté du bocal de É faire a un nossa immense bocal. vontade de fazer um super aquário. Le Wu-Tai ne nous permet pas d'être super souple. Ah, o Wutai não é uma coisa para ganhar flexibilidade, Par contre, mas ça peut assouplir beaucoup les neurones. pode flexibilizar muito os nossos neurônios. Moi, je suis super souple avec mes neurones. Meus neurônios são super Ils flexíveis. font de grands écarts comme ça des fois. Eles se alargam desse tanto. Ils se mettent même la tête en bas. Às vezes eles até colocam a cabeça lá embaixo. Sur un doigt. Em um dedo só. Moi, je fais du finger standing. Finger standing. Raquel, novo desafio.